Elizabeth Venâncio gravando aqui com o professor José Luiz Braga. Elizabeth Venâncio gravando aqui com o professor José Luiz Braga no dia 11/9. Professor, quando o senhor fala em dispositivos interacionais, podemos pensar em um espaço delimitado no tempo que apresenta micropoderes atuando. Assim, cada lugar pode produzir resultados comunicacionais específicos? Sim, com certeza. Eu quero fazer só uma distinção com relação à ideia de micropoderes. Eu acho que a sociedade humana gera constantemente dispositivos interacionais nos mais variados níveis. Eu falo, inclusive, atualmente em macro e micro dispositivos. Para mim, por exemplo, a informação é um macro dispositivo que atravessa a história nas formas as mais diferentes. O trabalho de persuasão é um macro dispositivo interacional. O processo de aprendizagem é um macro dispositivo interacional. Por quê? Porque nós só fazemos essas coisas através da interação. Se não há comunicação, não há aprendizagem. Se não há comunicação, não há informação. A informação, não confundir informação com comunicação, é um dos dispositivos inventados pela sociedade humana para poder interagir, para poder se comunicar mutuamente. O trabalho de persuasão, os processos da negociação, tudo isso são macrodispositivos interacionais. Atravessam a história e compõem o todo da sociedade. No outro extremo, nós temos microdispositivos. Uma entrevista é um microdispositivo. Nós precisamos inventar, foi necessário a humanidade inventar uma coisa chamada entrevista, uma coisa chamada palestra, mesa de debates, uma coisa chamada aula, a serviço de seus objetivos os mais diversos, conforme Foucault, para resolver urgências e desenvolvendo isso de um modo pragmático, na experiência, no ensaio e erro, na tentativa. Quando você relaciona a expressão micropoderes, você está fazendo a referência a Foucault, que é o autor da expressão dispositivos, nesse sentido de o que é um dispositivo? Um dispositivo é um arranjo, não é uma coisa determinada por uma verdade transcendente. É um arranjo para a gente conseguir enfrentar as nossas urgências. Como o Foucault está estudando dispositivos disciplinares, em graus diversos, inclusive ele estuda no sentido macro e no sentido micro, ele está preocupado com os poderes. E exatamente porque ele percebe o macro e o micro, ele percebe que o poder não é simplesmente uma força acachapante que de cima domina a sociedade como um todo. Ele percebe também no nível das relações as mais cotidianas, ele percebe os micropoderes. Agora, eu tenho visto uma submissão à ideia de poder, mas poder é uma discussão política. Eu não faço uma discussão política, eu faço uma discussão comunicacional. Claro que os poderes estão presentes, sempre. Mas o meu foco principal, a minha perspectiva, o meu ângulo de olhar, não é o ângulo do poder, é o ângulo da comunicação, que sofre, evidentemente, a interferência dos poderes. Quem fala, quem não fala, quem tem mais poder de voz e menos poder de voz, ou ausência total de voz. Claro que comparece, mas isso não faz com que voz seja uma coisa inteiramente submetida a poderes. Por quê? Porque as vozes transformam poderes. A comunicação transforma poderes. Eu tenho um artigo, não sei se você conhece, mas chama Comunicação é aquilo que transforma linguagens. Nós não falamos porque temos uma linguagem. Nós temos uma linguagem porque nos comunicamos. Então eu distingo a questão do poder. Não estou desconhecendo macro e micro poderes, mas eu estou falando em vozes. É uma metáfora evidente, mas gestos, falas, linguagens, imagens, etc. É o que nós acionamos de alguma maneira para construir os nossos dispositivos. E em todos os espaços, que, se não me engano, é o foco da sua pergunta, das dimensões do espaço de construção.
tempo todo nós estamos fazendo isso. Eu acho que é próprio da humanidade o esforço da comunicação, em qualquer circunstância. Você coloca pessoas, elas começam a gerar comunicação. Professor, as redes sociais, percebidas enquanto um dispositivo interacional, potencializaram a prática social da intolerância, seja ela étnica, sexista, religiosa ou das relações comuns? Olha, eu não vejo rede social como um dispositivo. As tecnologias modernas viabilizam, como sempre o ser humano buscou isso, não é por causa das tecnologias modernas, viabilizam uma pluralidade de dispositivos. Né? Tanto que eu defendo, como Foucault, a necessidade de uma analítica. Eu não posso fazer afirmações gerais a respeito de redes digitais sociais, como se eu tivesse uma verdade que fosse geral a respeito de redes. Isso vai estar na minha fala amanhã, mas nós o tempo todo inventamos redes sociais. Nós tínhamos redes sociais antes do digital. Hoje temos redes sociais digitais que viabilizam uma porção de coisas, mas justamente viabilizam coisas diferentes. Coisas que a sociedade gera. Pois bem, na inexperiência que nós temos hoje e, portanto, da experimentação acelerada, nós experimentamos onde não temos experiência. Onde temos experiência, rotinizamos. Né? Onde não temos, e é o caso exatamente da mídia em geral hoje, nós experimentamos diversificadamente. Né? É por isso que eu costumo dizer que a comunicação é canhestra. Eu evito a ideia de como se comunicação fosse só a alta comunicação, de alta qualidade, do vínculo, do bom vínculo criado, etc. A comunicação é um processo. Com esse processo, nós fazemos coisas excelentes e fazemos coisas horrorosas. A comunicação é o processo, não é o valor em si. Temos que trabalhar os valores para esse processo, com toda certeza. Né? Fazemos coisas canhestras. Uma das coisas canhestras que nós vemos serem feitas nas redes digitais é um trabalho de maniqueísmo radical, em que entramos em conflito, não ouvimos o outro, ou seja, nos comunicamos muito mal. Não é que não nos comunicamos, uma comunicação maniqueísta é ainda uma comunicação de péssima qualidade, não é isso? Eu digo que eu estou certo e você está radicalmente errada, você me responde dizendo que é você que está certo e que eu estou radicalmente errado. Visão maniqueísta. Hoje as redes sociais favorecem muito isso. As pessoas se colocam sem nenhuma reflexão, dizem do modo mais agressivo, mais violento possível a sua posição e anulam a posição do outro. Isso tem sido favorecido pelas redes sociais. Não só isso, muitas outras coisas. Há experiências que são muito mais produtivas. Então eu não posso atribuir às redes o maniqueísmo. Não é isso? O maniqueísmo é a sociedade humana que faz usando as redes, as tecnologias, as possibilidades interacionais, a fala, a escrita, etc. Né? Eu acredito que através das experiências nós conseguimos depurar e acabar selecionando coisas mais humanamente civilizadas. Em grande parte, o nível fortemente canhestro com que a sociedade exerce a comunicação hoje se deve a esses processos experimentais, porque as circunstâncias mudam e nós não podemos manter códigos do passado. Aquela saudade do passado em que a gente tinha códigos que pareciam funcionar muito tranquilamente, na verdade, não é possível nunca manter. A caravana anda. A caravana anda e, portanto, nós temos que continuar enfrentando as novas urgências, os novos desafios que surgem. Precisamos desesperadamente experimentar e tentar selecionar e esperar que efetivamente os melhores códigos venham a ser selecionados. Professor, Marcondes Filho tem um texto que chama Duas Doenças Infantis da Comunicação. Ele é antigo, de 2011, né? Ele afirma que sua noção de comunicação é confusa. Ele fala, comunicação, no meu modo de ver, não tem nada a ver com comunhão, mas a total estranheza entre o eu e o outro. O senhor poderia atualmente manter a sua posição? A posição de crítica que eu fiz
ao Ciro ou a minha perspectiva a respeito de comunicação? Sua São perspectiva. duas coisas. São duas coisas. Porque, veja, esse debate foi muito rico para mim e hoje dialogamos, já tenho participado de vários debates com o Ciro depois desse curto episódio do nosso embate, mas na verdade a coisa não começa por uma crítica minha, começa por um texto meu, em que eu analiso, né, para defender a ideia de que a comunicação é tentativa, que a comunicação não pode ser vista como simplesmente aquele momento em que ela se realiza num nível de excelência. É isso que eu tentei dizer que era uma ideia de comunhão. É como se a comunicação no nível de excelência fosse uma verdadeira comunhão entre os espíritos. A comunicação é tentativa, a comunicação é canhestra, a comunicação funciona mal, a comunicação é o processo. Como o processo humano, ela funciona em vários graus, coisa de que o Ciro depois, nesse artigo, ele discorda. Eu respondi a esse artigo, tudo isso foi publicado na Matrizes, né? O meu artigo, o artigo dele, esse que é as 2 doenças infantis, e a minha resposta, que também foi apresentada na Compós, e aliás ele foi o relator na Compós do meu artigo de resposta a ele, em que eu esclareço, acredito, melhor o meu ponto de vista, enfim, eu mantenho as minhas perspectivas. A comunicação continua sendo tentativa, continua sendo um processo e não um momento de excelência, né? Não aquilo que nós deveríamos ter como valor para a comunicação. Eu não posso confundir, né? Os valores que eu penso que a comunicação humana e social deve ter, eu não posso dizer que isso é comunicação. Comunicação é tudo que nós fazemos, canhestramente, nós dizemos equivocadamente, interpretamos mal, né? Não entendemos, não escutamos, escutamos parcialmente. Isso é o processo. Se eu não entender esse processo, eu não consigo, inclusive, defender o que são os grandes valores para a comunicação, né? Nesse sentido, uma postura diferente do Habermas, que ele tende a restringir também a comunicação ao momento. O que não é comunicação é estratégico, é equivocado, deve ser superado. Não, as estratégias existem comunicacionalmente, não é? Elas se exercem comunicacionalmente. Eu posso criticar a qualidade dessa comunicação. É por isso que eu digo que há graus. Mas o embate, para voltar ao foco da sua pergunta, o embate nunca significa, não deve significar em bom trabalho epistemológico de conhecimento, uma pergunta quem está certo, né? Se você me pergunta se eu mantenho minhas ideias, é como se eu dissesse assim, eu continuo certo e o Ciro continua errado, mas não se trata disso, na verdade, né? O debate faz aperfeiçoar a qualidade do pensamento. O debate, a agonística, é um daqueles macrodispositivos comunicacionais, né? Isso surge na Grécia clássica, é por isso que surge a filosofia, né? Não é a filosofia que viabiliza fazermos comunicação, é porque em algum momento há um processo comunicacional que é socialmente viabilizado, que é inventado, que é agonístico, que é por diferenças de ideias em debate entre iguais. Sai o elemento poder, né? Entre iguais no sentido do poder, é a democracia ateniense. Quando você pode, e você diz que apesar de sermos iguais, nós pensamos diferentes. Bom, então nós precisamos de uma agonística, precisamos de debater. O debate não é a queda de braço, não é quem ganha. Tem esse que está certo, aquele que está errado. Não, é fazer avançar então a percepção das coisas. A gente não precisa de mudar de ideia, a gente tem que aprofundar essas ideias, avançar a qualidade delas. E o conhecimento, sobretudo o conhecimento científico, avança nesses termos, não é? O que eu penso hoje não é exatamente o que eu pensava antes, mas certamente o que o Ciro pensa hoje não é exatamente o que ele pensava antes. O debate nos esclarece, nós avançamos a partir do debate. Avançar não significa aderir à ideia do outro,
Mudar de ideia, abandonar suas ideias, significa aprofundar a qualidade daquilo que a gente está pensando. Eu acho que tanto eu como o Ciro fazemos isso. Eu já tive em 2 mesas de debate com ele, naquelas quintas essenciais que a Casper Libero organizou, e continuamos dialogando, continuamos debatendo, enriquecendo as nossas ideias. Professor, existem estudos que demonstram que determinados diálogos, os interlocutores passam, por exemplo, da indignação para a raiva, da raiva para a violência verbal, como se houvesse gradientes emocionais na comunicação. O senhor poderia falar se é possível pensar em gradientes na comunicação e como esse fenômeno poderia ser estudado? Sim, com certeza, gradientes. Né? A palavra que eu usei naquele artigo, a comunicação, como é que eu chamei isso? Nem rara nem ausente, tentativa, eu usei a expressão graus, mas sim, graus são gradientes, né? Não significando níveis perfeitamente distinguíveis, mas há uma dimensão em que as coisas variam, né? Variam do ponto de vista intelectual, no sentido de que uma ideia intelectual racionalmente elaborada pode sempre se aperfeiçoar. Não existe o racional e o não racional como 2 coisas simplesmente prontas e mutuamente excludentes. Uma existe, então a outra não existe, como se a razão estivesse sempre pronta. Eu posso sempre avançar qualitativamente na razão, na qualidade do argumento. Uma das coisas que se busca no espaço acadêmico é exatamente isso aí. Do ponto de vista emocional, igualmente, né? Nós podemos conversar com muita placidez emocional, com muita abertura, inclusive para diferença no debate, e podemos crescentemente nos afetar pelo nível da diferença e avançarmos num nível de irritação, de raiva, de violência verbal e até chegar à violência física, na medida do modo comunicacional, do grau com o qual nós conseguimos enfrentar a diferença. A diferença é sempre só existe comunicação porque existe diferença. Não é? A comunicação, nós usamos a palavra comunicação para falar, por exemplo, do processo das abelhas, em geral dos animais sociais, que se comunicam. A palavra pode ser a mesma, mas é radicalmente diferente da comunicação humana, porque a comunicação humana é simplesmente o produto de uma necessidade que é a nossa diferença. Nós não temos um instinto padronizador. Nós não somos... As abelhas são iguais por instinto. Não é? Elas podem fazer indicações altamente sofisticadas de uma abelha para outra, da abelha para a colmeia, a respeito, por exemplo, dos lugares de alimentos, porque todas elas têm já embutidas em si um instinto que permite isso. Já nascem com o seu processo. Nós não nascemos. Nós não nascemos com uma língua. Não é? A língua tem que ser aprendida. Se uma criança que nasça surda e que os pais não percebam, ela pode chegar aos 10 anos de idade em que se imagina que ela é simplesmente intelectualmente deficiente, porque ela não tem condições de comunicação, né? E porque ela não tem língua. Mas ela não se comunica não porque não tem a língua, ela não tem língua porque não se comunica, porque quando a gente se comunica, a gente cria uma língua. Nós criamos as nossas linguagens através da comunicação. Né? Eu perdi o foco da sua pergunta, você vai precisar de me lembrar. Gradientes na comunicação. Os gradientes, Sim. Pois bem. Como é que se daria esse estudo? Pois é. Então, o que nós temos que estudar dentro do fenômeno comunicacional é o que é que nós temos pragmaticamente gerado como processo de comunicação. O estudo da comunicação é um estudo histórico, no sentido de que eu não tenho verdades universais. Não há, para mim, na minha leitura, não existe alguma coisa que eu possa dizer isso é a essência da comunicação. Então, como se nós estivéssemos no mundo das ideias do Platão, né? A comunicação é isso. A comunicação é um processo humano, histórico,
eu preciso entender, e aí, novamente com Foucault, através de uma analítica. Eu preciso estudar a ocorrência concreta do fenômeno comunicacional e outras ocorrências, e na medida que eu faço isso, eu começo a perceber determinadas características. Por exemplo, uma dessas características é que, como processo, a comunicação tem gradientes. Ela se exerce num determinado sentido, por exemplo, em termos de qualidade, com mais qualidade ou com menos qualidade. E, para perceber o grau de qualidade, bom, eu tenho que adotar uma postura crítica. Eu tenho que estar socialmente inserido, sem o quê? Eu não tenho uma essência que diga, porque se fosse uma essência, eu posso dizer isso é uma boa comunicação, porque está mais perto da essência. Isso é má comunicação, porque está mais distante da essência. Se não existe uma essência, eu só posso falar em gradientes em termos sociais, em termos de realidade social. Muito obrigado, professor. Ok, legal, Elisabeth.